uma invenção dá subsídio à outra, perfeito? E elas estão integradas perfeitamente. Perfeito, Paulo. Então, primeira consideração, as invenções vão subsidiando as outras? Sim. Uma coisa que está acontecendo hoje, e já se fala em carros autônomos, já é praticamente uma realidade em alguns locais quando se fala em protótipos. Já existem carros autônomos aí sendo testados. O que viabiliza o carro autônomo? A existência de outras tecnologias, entre elas os sensores, o Waze, ele já tem muita coisa que o próprio carro autônomo vai precisar. O câmbio automático, uma série de elementos, de dispositivos que dão viabilidade para ele. A mesma coisa aconteceu também na informática. Primeiro os inventos foram surgindo, foi surgindo o cartão perfurado. O cartão perfurado deu bagagem para que o Charles Babbage lá na frente construísse a máquina diferencial, depois que construísse a máquina analítica. A Ada trouxe o conhecimento que ela tinha de música e adicionou nessa receita, e aí construiu junto com o Charles Babbage a máquina analítica, e aí a partir disso foi se configurando o hardware e o software, que é uma coisa que a gente vai já conversar. Programação vem de muito antes, exatamente. Eu pergunto uma coisa para vocês: quem de vocês sabe quem é considerado o primeiro programador da história? Isso aí, Gilvan, várias ideias surgiram ao longo do tempo. O computador, desde os primórdios, vem sendo utilizado perfeitamente para atender às necessidades de trabalho e diversão dos seres. A diversão entrou também como um fator motivador. Na história que o Steve Johnson conta, ele foi uma espécie de motivador. As pessoas que estavam se divertindo, e aí durante esse processo de diversão, eles acabaram tendo insights, tendo ideias, e foram colocando essas ideias em prática, e deu no que a gente conhece hoje. Chegou ao nível do smartphone, que é um computador que a gente carrega no bolso e que tem uma capacidade extremamente superior ao que tinha de melhor logo após a Segunda Guerra. Joshua, você acredita que foi o Joseph Marie Jacquard, que foi o primeiro programador da história? Jefferson acha que a Ada Byron King. E aí, vamos lá, todo mundo votando aí. Quem acha que é o Joseph Jacquard e quem acha que é a Ada Byron King, conhecida também como Ada Lovelace, a Condessa de Lovelace. O que foi que o Joseph Jacquard fez para que você, Joshua, acredite que ele seja o primeiro programador da história? E Jefferson, o que a Ada fez que lhe leva a considerar que a Ada seja a primeira programadora da história? Mas tem algum outro argumento, Joshua? Construa um argumento a partir disso que você entendeu para defender o fato do Joseph Marie ser para você o primeiro programador da história. Samuel, Ada, beleza, por quê? Joseira, Ada. Quem mais? Quem mais acha que é o Joseph Marie Jacquard? E quem acha que é a Ada Lovelace? A Ada Byron King? Olha só, existem duas vertentes. Uma vertente acredita que pelo fato do Joseph Jacquard ter alterado o comportamento do tear mecânico através dos cartões perfurados, ele é considerado o primeiro programador da história, nessa vertente. A outra vertente considera que scripts, programas de fato de computadores, quem escreveu, quem estabeleceu lógica computacional, quem trouxe a questão dos saltos condicionais, dos loops, quem começou a pensar dessa forma foi a Ada Byron King. Então, por isso, ela é considerada, por alguns autores, por uma vertente, ela é considerada a primeira programadora. Então, se você acredita que é o Joseph Jacquard e você tem argumentos suficientes para isso, então é o Joseph Jacquard. Se você acredita que é a Ada Byron King, se você considera ela, pelas razões que eu estava mencionando, é a Ada Byron King. No meu caso, eu considero a Ada Byron King, a Ada Lovelace. Ela era condessa e se ocupava, ela conheceu os estudos do Charles Babbage. Alguém comentou inclusive o seguinte, que ninguém falou do Babbage
com a máquina diferencial. Miriam, bem lembrado, o que acontece? O Charles Babbage aproveitou o conhecimento do cartão perfurado, que foi estabelecido pelo Joseph Jacquard. Deixa eu aproveitar e colocar bem aqui a apresentação que fala exatamente disso. Começou ali com o ábaco, aí veio o Blaise Pascal. Vamos lá. Vamos chegar bem aí, Ismar. Então, o que acontece? Primeiro, para que serve tudo isso? Para que servem essas ferramentas? Para auxiliar a humanidade em resolver problemas nas suas necessidades. Hoje a gente usa muito para diversão. Então, ela está muito associada com as necessidades humanas. São ferramentas. O computador, no final das contas, é uma ferramenta. O ábaco é considerado a primeira ferramenta nesse caso, nessa história, porque ele auxiliava as pessoas a desenvolver cálculos. Blaise Pascal, onde é que Blaise Pascal entra nessa história? Porque ele fez uma espécie de evolução do ábaco, que ele construiu uma maquineta, que é a máquina de Pascal, que na concepção inicial dele iria realizar as 4 operações básicas. Porém, como ele... Deixa eu só puxar esse cara aqui para o lado. Como ele conseguiu fazer as 2 operações básicas, adição e subtração, ele preferiu manter dessa forma. E a partir de várias adições, ele conseguia estabelecer uma multiplicação. E então, para ele parou o projeto dele, o Blaise Pascal, ele parou o projeto dele quando ele conseguiu fazer a adição e subtração. Depois, teve um alemão que fez uma outra máquina que conseguia fazer as 4 operações. O Joseph Jacquard é uma história... É um dos pontos, assim, 2 pontos que eu considero muito importantes nessa história. A história do Joseph Jacquard e a história do Charles Babbage, juntamente com a Ada Byron King. Exatamente, Pascal, o filósofo, ele colocou razões... E tem uma frase que eu mencionei até no vídeo, não sei se vocês já assistiram, que ele fala, tem uma frase famosa dele, alguma coisa que a razão desconhece, alguma coisa nesse sentido, que eu achei bem interessante. Então, o que acontece? Onde é que Blaise Pascal entra nessa história? Porque ele conseguiu construir a máquina lá que tinha as 2 operações básicas. Se perguntar, ele conseguiu fazer a máquina com 4 operações? Não, ele conseguiu. Quando ele chegou, a ideia dele inicial era fazer as 4 operações. Mas quando ele chegou nas 2 operações, ele achou que era suficiente, que já servia para ele, e ele parou o projeto nesse momento. Aí veio Joseph Jacquard. Existia nessa época uma máquina de tear, que era uma máquina que construía tecidos, fazia tecidos. Para se alterar o padrão desse tecido, existiam mecânicos especializados, os caras eram especialistas nesse tipo de equipamento, então ele precisava ir lá no equipamento, fazer algumas intervenções mecânicas para conseguir alterar o padrão do tecido que saía nessa máquina. Isso aí, Miriam, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu acho que você andou assistindo o vídeo já sobre a história da informática. Parabéns, muito bem. E aí o Joseph Jacquard conheceu essa máquina e veio a ideia de um outro inventor, que foi, ele evoluiu a ideia do outro inventor, que apareceu no vídeo, que era o cilindro. O primeiro inventor, ele colocou um cilindro dentro do terra mecânico para alterar o padrão do tecido. Aí o Jacquard pensou, poxa, o cilindro é difícil, é caro, é pesado, então eu vou criar uma maneira de resolver esse problema aqui, de evoluir essa solução, a partir de cartões perfurados, que eram flexíveis. E aí a gente conseguia colocar uma quantidade maior de dados dentro desse cartão. E aí o que aconteceu? E essa foi a participação do Joseph Jacquard. O Joseph Jacquard, uma coisa que é curiosa, é que ele levou esse invento dele para a cidade natal, em Lyon, lá na França, e foi recebido com um atentado. As pessoas quiseram matar ele, porque eles consideraram que isso significava uma ameaça para os seus empregos. Aí eu estou falando dos mecânicos, aqueles mecânicos que alteravam o comportamento do TA, se sentiram ameaçados, e aí rolou aquela famosa resistência à mudança, e aí tentaram matar o Joseph Jacquard. Depois do Jacquard, veio essa parte da história que eu também considero uma história bastante interessante, bastante enriquecedora, que foi o Charles Babbage. O Charles Babbage, ele construiu primeiro a máquina diferencial, que era uma máquina que fazia diferenças. Depois que ele construiu a máquina de diferenças, ele pensou, eu vou construir uma máquina
que seja genérica. A máquina de diferenças ela tinha um objetivo específico, ele só calculava essas diferenças. Já a máquina analítica, ela respondia a comandos, ela aceitava comandos, e a partir desses comandos, que eram os scripts, ela conseguia realizar qualquer tipo de operação. Então ele concebeu a ideia de uma máquina que seria genérica, respondendo exatamente a comandos. E aí ele começou a publicar artigos a respeito desse estudo, e esses artigos chegaram a Ada Lovelace, Ada Byron King, que é conhecida como Ada Lovelace porque ela era a condessa de Lovelace. A Ada Byron King tomou conhecimento dos estudos dele, se interessou significativamente e começou a pedir para o Charles Babbage: deixa eu participar do teu estudo, deixa eu contribuir e tal. Como ele rolou um certo preconceito, bem feito para a cara dele, ele foi meio preconceituoso e achou: poxa, o que essa condessa vai fazer? Naquela época, infelizmente, ainda existia muito essa questão do homem e mulher e tudo, do preconceito com as meninas, e ele acabou barrando ela nesse estudo. Não queria, não, ele começou a meio que ignorar. Daí ele publicou esse artigo dele e ela fez a tradução desse artigo. Quando ela fez a tradução desse artigo, ela colocou alguns comentários dela. Depois ele teve acesso ao estudo que ela fez. Aí ele leu o artigo dele já traduzido com as considerações que ela fez e ficou impressionado. Aí foi que ele começou a considerar: não, peraí, essa menina ela é estudiosa, a mãe dela praticamente incentivou ela a estudar muito matemática, e ela era uma pessoa muito ligada com música. Então, como ela era extremamente ligada com música, ela trouxe alguns princípios musicais, algumas ideias da música para os scripts que ela escreveu para a máquina do Charles Babbage. Então, nesse momento, a gente consegue perceber que foi a hora que ficou mais claro, mais nitidamente, a gente percebe a construção do hardware e do software. Nesse caso, quem era responsável? Quem foi responsável pela construção do software e quem foi responsável pela construção do hardware? Na opinião de vocês, contem para mim aí quem foi o responsável pelo software e quem foi o responsável pelo hardware. Nesse caso específico que nós estamos falando. Beleza, Jorge? Exatamente. Então, nesse momento, a gente começou a ver a construção desses dois elementos que são fundamentais para a nossa área. A área do software, sem o qual o hardware não funciona, e a área do hardware, sem o qual também o software não funciona. Ficou claro? Aí veio toda a história da Ada. Ela trouxe elementos que hoje vocês, quando estiverem estudando o algoritmo, quando vocês começarem a estudar lógica computacional, quando vocês começarem a fazer programação 1, vocês vão aprender que tem um loop, que tem um salto condicional, que existe uma subrotina. Tudo isso são ensinamentos que a Ada, desde 1832, já estava concebendo junto com Charles Babbage. Essa é a foto dela. Eu acho que nessa época ela já usava Mary Kay, porque ela era uma condessa. Você vê que o vestido dela é um vestido muito bem construído. Eu acho que foi aqueles costureiros famosos que fizeram o vestido dela. Mas, apesar disso, ela se ocupava não com amenidades, ela se ocupava resolvendo problemas para a humanidade. A mulher era um gênio, tanto o Charles Babbage quanto o Ada Byron King. Então, quando perguntaram, às vezes existe essa coisa de porque tecnologia é coisa para homem e tudo mais. No entanto, quem trouxe esses elementos que para a época era extremamente complexo foi Ada Byron King. E aí o que acontece? Depois, o Herman Hollerith, que era o dono da International Business Machines, que é a internacionalmente famosa IBM, que hoje tem o seu programa aí de inteligência artificial, IBM Watson, Dr. Watson. Na época precisou fazer aí um censo. Eles já faziam isso, o censo nos Estados Unidos, e ele aproveitou a tecnologia dos cartões perfurados para realizar esse censo e acabou encurtando o tempo que se demorava para fazer um censo nos Estados Unidos nessa época. Demorava-se 5 anos
mais ou menos, e ele encurtou, se não me engano, para 3 anos, através desse equipamento dele. E aí começaram a vir os elementos que foram de fato permitindo que o computador fosse existindo. Essa historinha, ela começou lá com todos esses elementos que a gente já viu. A configuração inicial do computador veio ali no Charles Babbage com a da Byron King. Tem uma arquitetura que a gente chama de arquitetura de von Neumann, que é que a arquitetura que a maioria dos computadores hoje obedece. Mas o que viabilizou a construção do computador foi o surgimento das válvulas, foi o surgimento desses componentes que na época que o Charles Babbage pensou no computador não existiam. Por isso não teve viabilidade. O Charles Babbage nunca chegou a ver o equipamento dele construído. Isso foi feito muitos anos depois, até por curiosidade, se construiu, mas só para saber se iria funcionar, e funcionou o equipamento do Charles Babbage. E aí, quando surgiram os componentes, os elementos que de fato eram viáveis, deram viabilidade para se ter um computador, isso já foi durante a Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi anunciado o ENIAC, pequenininho, como vocês podem ver. E vocês vão perceber que tem muitas fotos antigas de computadores sendo manipulados pelas mulheres. A programação desses computadores era toda feita através dessas chaves aí. Você ia mexendo nas chaves e ia alterando o programa dele. A codificação dele era feita através dessas chaves. E muitas mulheres acabaram fazendo isso porque os homens estavam na guerra e essa tarefa ficou sendo designada para mulheres. Eu não sei por que as mulheres depois se distanciaram, algumas, né? Muitas mulheres se distanciaram desse mundo da tecnologia, mas o surgimento de toda essa tecnologia ela foi sempre muito bem acompanhada pelas mulheres. O que a sequência de Fibonacci assim utilizada. Agora, um algoritmo, por exemplo, você não consegue fazer um algoritmo para calcular todos os elementos da sequência de Fibonacci, porque ela é infinita. Aí surgiu então aqui nós vemos aqui o primeiro computador, que é o ENIAC, desse tamanhinho aí, que vocês estão vendo, estão verificando. E aí tem esse elemento que era o elemento que dava o tom da época, que eram as válvulas. Como as válvulas a programação do computador passava muito por essas válvulas. O principal componente eram as válvulas. Como elas eram grandes e elas tinham alguns problemas, elas acabaram construindo computadores que tinham esses problemas. Elas esquentavam com muita frequência, os computadores eram enormes. Por que os computadores eram enormes? Porque o componente principal do computador era essa válvula. Por isso que ele esquentava, e as válvulas esquentavam muito e queimavam muito. Isso acabou trazendo alguns problemas. Aí veio o computador Mark, e aí finalmente veio essa pecinha aí que foi fundamental para a evolução dos computadores. A partir dos transistores, os computadores acabaram conseguindo ficar menores, eles se tornaram mais estáveis, porque o transistor, ao contrário das válvulas, não queimava com tanta frequência, e eles foram se tornando mais consistentes. E principalmente foram miniaturizando. Eles foram ficando menores, porque o transistor sempre foi um componente bem menor do que as válvulas. Isso tudo, gente, para que a gente consiga o quê? Nessa época se pensava muito em automatizar operações. Aí eu quero calcular a trajetória de um míssil, eu quero construir um míssil. Então todos esses cálculos matemáticos que eram necessários para se fazer esse tipo de tarefa eram acelerados através dos computadores. Isso hoje ainda é uma verdade, a gente utiliza muito os computadores para automatizar processos, porém existe uma tarefa muito nobre que surgiu daí, que é o fornecimento de dados. A partir do fornecimento dos dados, a gente consegue transformar eles em informações e tomar as nossas decisões. Aí a gente entra dentro de um sistema. Ficou claro até aqui?
Tranquilo, Jefferson? Beleza, Paulão? Show de bola. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: a gente teve aquele momento no DNA Empreendedor que a gente viu através de um vídeo, através daquele vídeo da Segunda Guerra, a gente entendeu mais ou menos a importância da informação. Para vocês já está claro essa importância, perfeito? Eu queria que vocês dessem para mim aí o entendimento de vocês sobre a importância da informação. A importância da informação. Estar um passo à frente, perfeito. Assertividade na tomada de decisão, perfeito. Pelo diferencial no final da Segunda Guerra, bem aí a gente já deu uma demonstração realmente, Marcos, da importância. Previsibilidade, perfeito, Yuri. Tijolo que constrói a sociedade contemporânea, muito bem, Ismar. Muito bonita essa frase. A importância de se ter informação para você ter condições de traçar um plano e aí sim tomar decisões mais acertadas. De preferência, tomar essas decisões na frente do seu concorrente.